Olá a todos, sejam muito bem-vindos de volta à nossa série A Jornada no Deserto. É uma alegria ter vocês conosco para mergulharmos juntos nas histórias que moldaram a fé de um povo e que continuam a nos inspirar hoje. Muitos anos antes do nascimento de Cristo. Imaginem os sábios mestres da lei se reunindo em sinagogas com o antigo rolo de Moisés nas mãos. Entre as palavras sagradas, uma história em particular sempre ressoava, lembrando a todos uma verdade eterna. Deus protege o seu povo. Não importa o quão grandes sejam os inimigos ou quão secretas sejam as tramas contra eles. E essa verdade é tão real para nós hoje quanto era para Israel. O deserto já não é mais o mesmo. A geração que viu o Mar Vermelho se abrir, que provou o maná, que errou no caminho, essa geração já não está mais. Mas uma nova geração se levanta, cheia de vigor, mais próxima do que nunca da terra prometida. A expectativa é palpável, mas à frente, uma sombra ameaçadora se forma. Um rei estrangeiro, tomado pelo medo do avanço de Israel, decide lutar não com espadas ou exércitos, mas com algo muito mais insidioso: maldições. Será que algo pode deter o plano de Deus? Vamos descobrir. E é aqui que entra o rei Balaque, de Moabe, de seu palácio. Ele observa, apreensivo, o acampamento de Israel crescendo e se espalhando como um tapete gigantesco ali perto do Rio Jordão. O tamanho e a força desse povo o aterrorizam. Ele não vê outra solução a não ser buscar uma intervenção espiritual, uma espécie de arma mística. Balaque envia mensageiros apressados até um profeta muito conhecido na época, chamado Balaão, com uma proposta irrecusável. Vem, por favor, amaldiçoa este povo, pois ele é mais forte do que eu. Sim, ele acreditava que palavras teriam o poder de parar o avanço de Israel. Balaão, renomado por sua capacidade de ouvir os deuses e pronunciar bênçãos ou maldições poderosas, se depara com a tentação: ouro e prata em abundância, uma oferta que mexeria com qualquer um, mas o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, que está sempre atento ao seu povo, intervém de forma clara e direta. Não irás com eles. Não amaldiçoarás este povo, porque é abençoado. Uma ordem inegociável, não é mesmo? Mesmo assim, a tentação é grande. O coração de Balaão começa a vacilar, dividido entre a ordem divina e o desejo pela recompensa. Ele hesita, tenta negociar e acaba cedendo à insistência de Balaque, pensando que talvez, quem sabe, Deus mudasse de ideia. Mas o caminho de Deus é perfeito. E então, algo totalmente surpreendente e inusitado acontece no meio da jornada. Mesmo após a advertência, Balaão monta em sua jumenta e parte rumo a Moabe. Ele está decidido a seguir em frente, talvez esperando uma brecha na vontade de Deus. Mas no caminho, o anjo do Senhor se posta diante dele, com uma espada desembainhada, bloqueando a passagem. O detalhe impressionante aqui é que a jumenta vê o anjo, mas Balaão, cego pela ambição, não. 3 vezes a pobre jumenta tenta desviar, evitando o perigo que só ela enxerga. E 3 vezes Balaão, irritado e sem entender o motivo da teimosia do animal, a espanca brutalmente para fazê-la continuar. É uma cena de cegueira espiritual de alguém que se recusa a ver os sinais claros. E então acontece o impossível, algo que desafia toda a lógica. A jumenta, a mesma que ele acabara de espancar, abre a boca e diz: que te fiz eu, que me feriste estas 3 vezes. Imagine o espanto. Naquele momento,
como se um véu fosse removido, os olhos de Balaão se abrem. Ele finalmente vê o anjo e, tomado por um temor reverente, prostra-se no chão diante da poderosa presença de Deus. Que lição poderosa para nós, não é mesmo? Quantas vezes Deus tenta nos deter, nos mostrar um caminho diferente, nos enviar sinais claros para nos poupar de um erro. E nós, em nossa teimosia ou distração, acabamos lutando contra esses sinais. Deus fala de muitas formas e por muitos meios, amigos. Às vezes ele usa a forma mais improvável para nos despertar, para nos tirar de um caminho perigoso, até mesmo através de uma jumenta, se for preciso, para que possamos finalmente enxergar a verdade e a sua vontade para nós. Esteja atento aos sinais. Mesmo depois dessa experiência chocante, Balaão ainda é levado por Balaque até os altos de Pior, um lugar estratégico de onde se podia ver todo o vasto acampamento de Israel. Balaque esperava ansiosamente que dali Balaão finalmente pronunciasse as maldições tão desejadas. Balaão levanta seus olhos, abre a boca, mas algo extraordinário acontece mais uma vez. Em vez de maldição, palavras de bênção fluem de seus lábios. Ele exclama: Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denegrir a quem o Senhor abençoou? Balaque, exasperado, tenta de tudo. Ele muda Balaão de lugar 3 vezes, insistindo, esperando que em um novo ponto de vista o profeta finalmente amaldiçoasse Israel. Mas em todas as 3 tentativas, Balaão profere apenas bênçãos, proclamando a inegável proteção divina sobre o povo. Não há feitiço contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. O rei moabita fica furioso. Sua estratégia desmorona. Mas Balaão, agora completamente submisso à vontade de Deus, responde: Só posso dizer o que o Senhor me manda dizer. Que exemplo de obediência e rendição. Essa história nos mostra uma verdade incrível e confortadora. Deus transforma o mal em bem. Nenhuma arma espiritual, nenhuma palavra de maldição, nenhuma trama maligna pode prevalecer contra o seu povo quando ele permanece fiel. Mesmo quando não enxergamos, mesmo quando parece que tudo está contra nós, Deus está agindo nos bastidores, revertendo armadilhas e maldições em bênçãos e livramentos inesperados. Ele está sempre trabalhando a nosso favor. Com Balaque espiritualmente derrotado e as maldições transformadas em bênçãos, Israel finalmente começa a colher os frutos da fidelidade de Deus. As primeiras vitórias não demoram a aparecer. Eles conquistam territórios, superam reis inimigos e as terras a leste do Jordão começam a ser tomadas. Esses são os primeiros sinais concretos da promessa de Deus. Se cumprindo a nova geração, que nasceu no deserto e que talvez só conhecia a dependência, agora vê com os próprios olhos o Senhor lutando por eles de forma poderosa. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho há 40 anos, agora abre caminho entre os inimigos, garantindo a vitória. É uma prova viva de que o Senhor, teu Deus, peleja por ti. Que reflexão importante para nós hoje. Quando Deus está conosco, quando Ele é o nosso comandante, até as batalhas mais difíceis e os desafios mais impossíveis se transformam em testemunhos de vitória. Não importa o tamanho do gigante que você está enfrentando, se Deus está ao seu lado, a vitória é garantida. Ele é o seu maior aliado. Vimos como Deus transformou maldições em bênçãos, reverteu derrotas iminentes em vitórias retumbantes e transformou o medo em uma fé
inabalável. Mas como em toda grande história, a jornada ainda não terminou. Antes de entrarem na tão sonhada terra prometida, Israel ainda enfrentaria algumas de suas últimas e cruciais provações. A promessa está mais próxima do que nunca, eles podem quase tocá-la, mas o coração humano, por mais que já tenha visto milagres, ainda precisa aprender a obedecer completamente, a se alinhar totalmente com a vontade de Deus. E é isso que vamos explorar no nosso próximo episódio, amigos. Veremos como Deus prepara o seu povo para a grande travessia do Jordão e como uma nova liderança é levantada para guiá-los nesse último trecho. Você não vai querer perder. Então, por favor, deixem seu like. Se gostaram do vídeo, compartilhem com seus amigos e familiares. E se ainda não são inscritos, cliquem no botão de inscrever-se e ativem o sininho para não perderem nenhum conteúdo da nossa série A Jornada no Deserto. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Deus abençoe vocês.